Fala assim: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Pode assentar, por favor, desocupe as mãos, faz um barulho para Jesus. Aplauda mais forte, vamos ver. Diga glória a Deus. Jesus, eu vou começar por Lucas. Jesus vai no mar da Galileia, outro chama Genezaré. Se você achar aí, William Júnior, a imagem para mim de Jesus no mar de Genezaré, ponha. Jesus vai lá nesse mar. Jesus entra no barco. De tantos barcos que tinha, ele escolhe um barco. E quando ele escolhe esse barco, é o barco de Simão. Simão, o pescador. Simão, o profissional. Simão, o que tinha experiência de pesca. Simão, aquele que era dono de um barco. Ali estavam os seus auxiliares, os seus ajudadores. A Bíblia diz que uma noite inteira eles trabalharam. Eles estavam vivendo uma situação complicada, porque de manhã nada tinha pegado, nada conseguiu alcançar. O dia, a noite foi péssima. Mas a Bíblia diz que Jesus entra no barco para ensinar. O segredo para o crescimento não é você ter, mas é você aprender. E quem aprende vai crescer. Quem aprende vai crescer. Bate melhor essas palmas, dá glória a Deus. Nós precisamos ser humildes para aprender. E às vezes o tempo vai passando, a gente acha que a gente já domina todas as coisas, mas eu preciso que nesta manhã você saia daqui entendendo, eu preciso ter humildade para aprender. E louvado seja Deus que Jesus estava lá na praia para ensinar. Olha para alguém que está do teu lado e diga: Jesus vai ensinar. Olha mais uma vez e diga: Jesus vai ensinar. Jesus vai ensinar. E se tiver alguém preparado para aprender, prepara que você vai arrebentar no nome do Senhor. As coisas vão dar certo, você vai conseguir. Bate mais forte, dá glória a Deus. Jesus está pronto para ensinar. E qual foi um dos ensinamentos dele? Ele entra no barco e ele vai ensinar. Eu estava falando ontem com meu filho, eu disse para ele: toda vez que alguém chegar perto de mim, principalmente vocês, meus filhos, eu só tenho uma proposta para fazer para vocês. Qual é? Ensinar. Toda vez que você vai até Jesus, Jesus só tem uma proposta: ensinar. Quando você vai até Deus, Deus só tem uma proposta: ensinar. Ensinamento. Se eu não entender os ensinamentos, se eu não amar os ensinamentos de Deus, se eu não amar as coisas de Deus, dificilmente eu vou conseguir vencer nessa terra. Por isso que é uma geração totalmente perdida, uma geração que nós estamos vendo, as pessoas preferem guerra do que conversar. Porque conversar leva tempo. Porque conversar vai fazer você pensar. Porque conversar vai fazer você ter que ter inteligência. E a maior inteligência é aquele que serve a Deus. Porque quem serve a Deus tem o princípio, graça, sabedoria. Bate mais forte, dá glória a Deus. O princípio da sabedoria. E aí Jesus começa a ensinar. E Marcos está dizendo que ele fala de um semeador. Olha para alguém que está ao teu lado e diga: semeador. Semeador. Diga mais forte: semeador. Por que Jesus está ensinando sobre semear? A palavra semente no original, no hebraico, significa zerá. E isso está lá. A palavra zerá é semente. Quando você divide a palavra zerar, ela tem um significado de crescimento e de produtividade, mas tem também um significado de ruim e péssimo. Porque toda semente, quando ela cai no chão, ela tem que morrer. Por isso que eu e você, a nossa natureza tem que morrer, para que eu possa o quê? Frutificar na presença de Deus. Então, quando a minha natureza morre, nasce um novo homem, uma nova mulher, um espírito diferente, e eu começo a fazer amor. Melhor isso aí, da glória a Deus. Então,
Por que Jesus ensina sobre a semente? E eu estou fazendo uma hermenêutica aqui para você entender. A palavra será, que significa semente, Jesus fala, o semeador saiu para semear. Ele semeia 1, 2, 3 e 4 vezes. Eu só quero falar da terceira. A terceira semente, Jesus, na sua parábola, no seu ensinamento, ele diz assim: essa semente caiu nos espinhos, ou no espinheiro, foi o que você viu. A semente que foi lançada pelo semeador, ela caiu no espinheiro, começou a crescer, mas os espinhos a sufocaram. Nesta manhã, eu e você estamos aqui, quem está me assistindo também vai entender que toda vez que a palavra é liberada, ela tem o poder de crescer. É como se fosse um fermento. Por isso que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma palavra sem propósito, ela não resolve nada, mas uma palavra com propósito, ela faz crescer, ela faz produzir, ela faz a coisa acontecer. Dá-te mais forte da glória a Deus. Uma palavra. Só que essa palavra caiu nos espinhos, e os espinhos começou a sufocar. Os discípulos ficaram atônitos, falando assim: Jesus, mas o que o Senhor está querendo dizer sobre esta parábola? E o versículo 18, se você conseguir colocar rapidinho aí, me deixou. E o versículo 18 de Marcos está dizendo: e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Versículo 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam toda a palavra, e ela fica infrutífera. Então Jesus agora vai explicar que se eu estiver com os cuidados deste mundo, se eu estiver nos enganos da riqueza, por que hoje o Brasil está vivendo esta situação? Porque as pessoas acham que o que vale é ter e não ser. Mas hoje o Senhor está nos ensinando que é melhor ser uma pessoa de Deus, que aí você terá tudo. Bate mais forte da glória aí. Bate mais forte, diga aleluia. Mas eu estou voltado para os enganos deste mundo. E um dos enganos deste mundo, os cuidados deste mundo, é ter a riqueza. Porque se vale, é pelo que você tem. Por isso que Jesus pega o barco de Simão. Entendeu por que eu estou fazendo essa hermenêutica? Porque o barco de Simão não tinha nada. Então Simão não era o cara. Simão não era o profissional. Simão não era o poderoso. Simão agora estava fragilizado. Tem coisas na minha vida e na sua vida que Jesus deixa acontecer para ensinar qual é o nosso lugar. Eu não sou, mas Ele é na minha vida. Eu não posso, mas Ele pode na minha vida. Eu não consigo, mas Ele consegue na minha vida. Bate mais forte na glória a Deus. Ele é. Mas a verdade é que eu começo, a palavra vem, a palavra entra. Quanta gente que está na igreja, quanta gente que segue a Jesus, quanta gente que se diz cristão, mas com as coisas deste mundo, esta palavra fica sufocada. Para muitos evangélicos, o pecado virou uma coisa natural. No meu tempo, quando eu converti a Cristo, eu creio que muitos de vocês também passou por esse crivo, que bebida sempre foi pecado. Hoje bebida já não é tanto pecado, porque você tem que ter consciência. Bebe socialmente que não tem problema. Eu estava indo em Sabará sexta-feira agora, eu, minha esposa, meu filho, passamos com uma blitz de todo o tamanho. Eu falei: Jesus da misericórdia. E eu tinha esquecido o documento do carro em casa, e
E estava um negócio complicado. Falei, nossa, e aquelas pernas foi tremendo. Falei, Jesus, vai parar o carro, vai parar o meu carro. E o carro estava cheio. E eu falei, Jesus. Quando eu cheguei perto do agente policial, ele olhou para mim, boa noite, sopra aqui. Eu nem soprava direito, sopra mais forte. Falei, tá bom, pode ir embora. Ele não me pediu nada. Ele só queria saber se eu estava embriagado ou não. E aquele tanto de carro parado aqui. Porque uma dose de álcool já mexe em todo o metabolismo. Mas nós, lá no nosso tempo passado, a gente pregávamos que pecado é você beber, independente da quantidade. A ciência descobriu hoje, e já tem mais de 20 anos aqui no Brasil, que você tomar um copo de cerveja, você já está, se sobrar uma fômetro, você já está em crime, você já cometeu crime. Então o que nós pregávamos já era certo, e a ciência está provando agora. Mas vem um grupo de pessoas dizendo, não é bem assim. Você pode beber, você não pode embriagar. Então a palavra, ela começa a se perder, porque os meus cuidados são os cuidados deste mundo. Para mim ser uma pessoa sociável, eu tenho que estar com um copo de uísque, um copo de cerveja, isso, aquilo, não. Você é diferente. Quem é diferente em qualquer lugar vai mostrar que ele é de Deus. Bate mais forte da glória a Deus aí, meu irmão. Roupas indecorosas, antigamente, as cristãs, os cristãos, eles eram reconhecidos pela roupa. Mas as coisas deste mundo estão dizendo assim, não, você tem que andar na moda. Só que essa moda tem levado milhões e milhões de pessoas a sofrerem e a morrerem. Porque você nunca consegue acompanhar a moda. Então as coisas do mundo começam a sufocar a palavra. Eu disse para você, e durante todo o domingo nós estamos pregando, tudo que está retido no mundo espiritual será liberado. Eu estou declarando a sua vida vai ser liberada. Mas você tem que estar pronto para aprender e ouvir a mensagem do Senhor. Não deixe que essa mensagem entre um ouvido e saia do outro, mas guarda no teu coração. Davi escreveu, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu quero andar adiante da sua palavra, eu quero andar adiante da sua verdade, eu quero andar adiante da sua certeza, eu quero andar adiante da sua justiça. Eu quero andar. Você pode andar elegante, mas você não precisa de andar na vaidade. Porque o próprio Salomão diz que vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa, irmãos. A beleza da juventude, quando chega na velhice, acabou. E aí tem um tanto de velho aí que não aceita a velhice. Envelhecer é evolução. Então tem gente que sem cocotinha. Não tem jeito, a gente ainda não chegou. Eu preciso ter sabedoria. Eu preciso estar pronto para sentar. Volta lá na mensagem, volta lá na imagem lá. Eu preciso estar pronto para sentar, para ouvir. O problema é que as pessoas hoje não querem mais ouvir. É por isso que o mundo está do jeito que está, porque não querem ouvir. Eu quero falar. Eu quero colocar o meu posicionamento. Eu quero dizer que eu estou certo. Mas hoje o Senhor está chamando a minha e a sua atenção. É melhor ouvir do que falar. Então ouça a palavra de Deus. E você vai viver debaixo da verdade. Bate mais forte no nome de Deus. A palavra foi dada. A palavra foi entregue. Mas os cuidados do mundo acabou roubando. Os enganos da riqueza. Os três poderes do nosso país estão em colapso. Porque queremos poder. E o poder vem através do dinheiro. Nossa irmã que era jornalista, se ela estivesse atuando agora, se ela estava lá em Brasília perguntando assim, como que eu vou fazer? Porque não tem uma pessoa em Brasília, nos três poderes, que não está fazendo a mesma pergunta. E agora? Todo mundo envolvido em situações de dinheiro, riqueza. Um dos escritórios de um
ministro recebeu quase 80 milhões de reais para fazer o quê? E ninguém sabe explicar. O gerente geral do Banco BRT de Brasília foi preso agora, e as casas dele, mais de 150 milhões que foi dado em casa. Então ele pegava a propina em casa, me dá uma casa aqui, me dá um apartamento, ele me dá isso, aquilo, aquilo outro. Então as riquezas deste mundo sufocam a palavra. Quando essas pessoas que querem ouvir Deus, ninguém quer ouvir Deus, porque o Deus deste mundo é maior do que o Deus que nós pregamos. Porque o Deus desse mundo é o Deus que se chama Mamon, é o Deus do dinheiro, e o dinheiro pode comprar tudo, até que chega uma hora que o dinheiro já não resolve. Até que chega uma hora que o dinheiro não pode comprar saúde. Ele vai indo, mas chega uma hora que não dá. Essa semana o nosso presidente Fernando Henrique Cardoso foi paralisado na justiça com mal de Alzheimer. Não pode fazer mais nada. Um homem intelectual, socialista. Eu gostava de ver ele falar porque a linguagem dele era perfeita. Só que agora não pode fazer mais nada. Aí os filhos tiveram que ir lá e pedir o juiz para dizer: meu pai já não consegue responder mais por ele. Aí eles disseram: nós não queremos fazer mais nada. A gente só quer cuidar do nosso pai. Então quem valeu o dinheiro? Porque agora não resolveu esse problema. Agora não resolve. Eu estou querendo chamar a sua atenção e eu quero que você saia daqui entendendo algo. A sua bênção, ela já está chegando. Quem recebe isso? Mas por isso, eu tenho que estar pronto para entender. Não dá para mim fazer o caminho que eu quero. Eu tenho que fazer o caminho que Deus quer. Bate mais forte na glória dele. É o caminho que Deus quer. A semente caiu. A semente caiu e ela caiu numa terra aparentemente boa, porque lá tinha espinhos. E a semente começou a crescer, e quando ela começou a crescer, os espinhos cresceu mais e foi sufocando. Aí Jesus está explicando para os discípulos e aqueles que estavam ao redor, por que cresceu? Porque as coisas deste mundo matam a palavra. Então não adianta eu estar na igreja, não adianta eu andar com a Bíblia. Foi assim, foi um chacoalho de vergonha, um cidadão ser preso e ele usar a Bíblia debaixo do braço para falar que estava sendo preso, perseguido, e o homem só fazendo coisas erradas, e todo mundo que atravessava o caminho dele ele mandava matar. A Bíblia nunca fez isso. Nos evangelhos Jesus ensinou, falou: eu entrego para vocês o outro evangelho, o evangelho que amai aqueles que te perseguem. Aí esse cidadão chamado Porcaro vai preso e ele põe a Bíblia para mostrar que ele é um cristão. Jesus nunca foi cristão. Por isso que não adianta andar com a Bíblia. Você tem que ter Jesus no seu coração, amém, gente? E quem tem Jesus no coração anda com a Bíblia. Quem tem Jesus no coração vem para a igreja. Quem tem Jesus no coração tem compromisso com a palavra. Quem tem Jesus no coração vai andar segundo a vontade de Deus. Eu preciso viver isso. Quem tem Jesus no coração, eu sou impulsionado a estar na casa do Pai. Porque o Espírito Santo me funciona. O Espírito Santo me deixa voltar. O Espírito Santo me funciona a fazer as coisas para o Senhor, adorar o Senhor. Então nesta manhã eu já quero terminar para mostrar para você que a semente está sendo liberada, porque o semeador saiu. E o semeador é o próprio Deus liberando os seus para liberar a palavra. Então Jesus veio. Qual foi o ensinamento de Jesus? Ensinar: é chegado a vós o reino dos céus. Só começou um problema, porque agora Simão está ouvindo, voltando em Lucas capítulo 5. E quando Simão ouve, Jesus diz assim: Simão, está na hora de você mudar a sua história. Simão, está na hora de você mudar a sua situação. Você vai subir para outro nível. Porque eu li com você em Lucas capítulo 5, que Jesus no versículo 3, ele pega o barco, entra no barco e ele vai ensinar. E depois que ele ensina, ele fala com Simão: volta. Então significa que Simão também ouviu o que Jesus estava ensinando.
E quando o Simão ouviu que Jesus estava dizendo, falou, estou pronto. Porque agora Jesus falou, vou te levar para outro nível, vou te levar para algo mais alto, vou te levar para algo mais profundo, vou te levar para algo mais especial. Quem está pronto, bate mais forte, dá glória a Deus. O Senhor quer te levar para outro nível. E qual é o nível? Não é, olha para alguém que está teu lado e diga, o nível não é o que você está vendo. É algo especial. Simão falou assim, eu trabalhei a noite toda. Você tem uma imagem aí de Simão pescando? Jogando rede, qualquer coisa. Puxando rede, qualquer coisa, vem para mim. Entra no Pedro, entra comigo na visão, está lá. Simão falou assim, eu trabalhei a noite toda. Mas tudo que o Senhor ensinou, eu peguei. Eu trabalhei a noite toda, eu sou profissional, mas tudo que o Senhor ensinou agora eu peguei. Vou falar outra vez para ver se você pega. Eu trabalhei a noite toda, mas tudo que o Senhor ensinou agora eu peguei. Se alguém pegou aí o que Jesus ensinou, então eu peguei. Eu peguei e vou fazer o que o Senhor está mandando. Porque eu não vou deixar o espinho matar o que o Senhor liberou. Eu não vou deixar as coisas matarem o que o Senhor liberou na minha vida. Se o Senhor está falando que é para ir, eu vou. E a Bíblia diz que ele vai. E aí ele lança a rede. Quem está nos acompanhando na série dessa mensagem, a Bíblia fala que Jesus deu um direcionamento. Falou, você vai e vai para o lugar mais profundo e lançai a rede. Ele vai e lança a rede no lugar mais profundo. Jesus estava na praia. Olha para mim porque eu quero terminar agora. Jesus está na praia, Jesus libera uma palavra profética. Qual foi a palavra, pastor? Olha para alguém que está do teu lado e diga, tem uma palavra profética que libera tudo. Jesus falou peixe. Fala forte, diga, Jesus falou peixe. Entra no barco. E o peixe obedeceu. Não bate mais forte da glória a Deus. Tem coisas que eu tenho que orar, tem coisas que eu tenho que agir. Já estava tudo pronto, a bênção já estava pronta, mas Simão teve que voltar para o mar. O peixe estava lá no fundo. Jesus falou, você vai lá e joga no lugar mais profundo. Por quê? Porque Jesus não é burro, irmãos. Tem gente que fala assim, mas Jesus, que loucura é essa de pescar numa hora que não dá peixe? Jesus sabia que o sol estava quente. E lá em Israel, eu estive lá e eu sei disso, o sol é muito quente. Aí Jesus poderia falar assim, vai para qualquer lugar. Não, Jesus foi específico. Você vai no lugar mais profundo. Porque como o sol está quente, as águas estão quentes, os peixes vão afundar. Pode ir lá porque eu vou liberar uma palavra. Hoje eu vim aqui para te dizer, Jesus está liberando uma palavra na sua vida. Jesus está liberando uma palavra na sua casa. Jesus está liberando uma palavra na sua família. Bate mais forte, dá glória a Deus.